Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Hoje, dia 12 de setembro de 2021, 24º domingo do tempo comum na liturgia da Igreja Católica Romana. Nós celebramos hoje com alegria, esse domingo, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 ao 35. Lembrando que as demais leituras são Isaías, capítulo 50, versículos 5 ao 9, e a segunda leitura, Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Recordando a todos e a todas que estamos vivendo um tempo de pandemia, então é importante que fique em casa, se possível, Se não é possível, então, se tiver que sair, use máscara. Lembre sempre de lavar as mãos, álcool em gel sempre é importante. Ou seja, se cuidar. Mesmo vacinado, tem que continuar tomando cuidado. Afinal de contas, estamos vivendo aí ainda uma realidade no Brasil. Estamos chegando aí a 600 mil mortos pela pandemia. Isso o que está registrado. Se você for investigar bem, se você for aprofundar, você vai ver que tem muito mais mortos do que o que é relatado, Eu acredito que existe uma subnotificação. Alguém fala que a subnotificação é para mais. Dizem que todo mundo que morre atualmente é de Covid. Os negacionistas, costumam fazer piadas e deboche disso. Eu não acredito. Eu acredito que é para menos. Muita gente morre de Covid e não é notificado por motivos diversos. Mas ainda olhando para a realidade, lembrando que essa semana vivemos aí no Brasil, o 7 de setembro, em que foi marcado pela nova independência do Brasil. Foi aquilo que anunciaram, que a partir do dia 7 nós teríamos um novo Brasil. Eu acordei no dia 8 muito frustrado, continuei desempregado, continua a gasolina a R$8, quase R$8 em alguns lugares do Brasil, também o quilo da carne R$70, o gás 110, 150, dependendo do local, e outras coisas mais, como também o feijão continua a R$10 o quilo, e o óleo, nem quero falar que está R$12. Ontem eu fui no mercado, eu comprei 2 pepinos, dois pimentão, comprei meio quilo de tomate, meio quilo de batata e gastei R$50. Esse mercadinho aqui perto da minha casa, ou seja, a culpa não é do dono do mercado, não. Alguém fala, não compra então vou comer o quê? Costumo dizer que a gente nem comprou carne, fosse comprar carne aí não dava mesmo, Agora, olhando ainda para a nossa realidade e pedindo a Deus que nos ajude, você que está aí do outro lado, dá um like, um dislike, comente, nos ajude a continuar produzindo. Outro dia, foi quinta-feira, eu acordei, hoje é domingo, dia 12, eu acordei assim meio desanimado, porque a gente está desempregado, a gente fica pensando mil e uma coisa e pensando, meu Deus do céu, mais uma vez recebeu um não, mais uma empresa que recusou a minha ficha, mais uma empresa que disse não. E esses não são quase que semanalmente, eu diz, o senhor liga depois, assim que tiver uma vaga, te chama o senhor. Esse liga depois, eu já até esqueço. É igual aquela mãe que diz, filho, na volta a gente compra, Se a volta a gente compra é uma beleza. Então, ainda olhando para esse lado, aí eu acordei cedo e falei assim, sabe uma coisa? Hoje eu não vou postar evangelho coisa nenhuma, eu vou me rebelar. Mas a ação de Deus, o Espírito Santo tocou e falou, não, aposta o evangelho, não seja rebelde. Aí eu postei o evangelho, o evangelho de quinta-feira, isso? O evangelho de quinta-feira foi Lucas capítulo 6, versículos 27 ao 38, o evangelho de quinta-feira. O de ontem foi o evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 49, e o de sexta-feira foi Lucas capítulo 6, versículo 39 ao 42. Opa, o microfone, toda vez eu derrubo o microfone. Esses evangelhos, essas meditações, essas perícopes, o pessoal fala, tá tudo ligado, é mesmo capítulo 6. Então, quem leu o capítulo 6, quem está acompanhando o Evangelho, essa semana leu o capítulo 6 de São Lucas, não é isso? E a gente fica olhando para isso e fala, tá bom, vou postar então. Aí postei. Quando chegou 4 horas da tarde, alguém me ligou e falou assim, Daniel, muito obrigado por ter postado o Evangelho, eu precisava de uma palavra, e a palavra que veio foi uma palavra boa, uma palavra santa, caiu aqui na terra do meu coração, e eu fico muito feliz em saber que você se preocupou em mandar o Evangelho para mim, lá no WhatsApp. Então, a gente tem essa preocupação, não é isso? E a gente, às vezes, cai no desânimo. Outro dia eu falava isso lá no Facebook, eu comentava lá que a nossa situação
perante a nossa caminhada, perante a tudo aquilo que estamos vivendo, perante as dores da vida, e a gente fica muito indignado. Não é porque a gente é mal ou bom, não, é porque a gente é humano. E como humano, a gente às vezes fica um pouco irado. E aí a gente vai olhar isso no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é o Marcos capítulo 8, versículo 27 ao 35. A liturgia de hoje, Jesus mostra claramente a importância da obediência ao projeto do Pai. Jesus deixa bem claro que o projeto do Pai é algo que nós precisamos ter em nossas vidas. Jesus apresenta para nós, no dia de hoje, uma única certeza. Não é divulgar o próprio nome, é a plena vontade de Deus. Alguém vai dizer, Daniel, então você está dizendo para mim então que não é para pregar o Evangelho. É para pregar o Evangelho, mas não da forma que alguns acreditam. Uma das perguntas do Evangelho de hoje, a pergunta lá de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19, quem diz que é Jesus? Alguém acredita num Jesus messiânico, um Jesus rei potente, aquele Jesus lá da Idade Média que a cristandade pregava, aquele Jesus loiro de olhos azuis, coroa de rei? Outros acreditam num Jesus, vamos dizer assim, um Jesus mais no estilo de vitorioso. Poucos querem ver um Jesus crucificado. Por isso o Evangelho de hoje, também o exemplo de Mateus 13, de 3:16 ao 20, 23, se eu estiver errado, não me condene, não me excomungue por causa disso. Jesus, ele questiona Pedro. Pedro é o primeiro a dizer, olha, Jesus, tu és o libertador, tu és o Messias. Depois Pedro vai dizer, Senhor, que Deus te livre dessa maldade, Deus te livre de morrer assim. A gente, quando fala de um sonho, de um projeto de vida, a gente, quando fala de algo bom, a gente sempre fica preocupado, a gente sempre fica achando que aquele sonho é impossível. Mas às vezes, para que o sonho possa acontecer, se faz necessário certamente passarmos pela dificuldade da luta, a dificuldade da cruz e a dificuldade do sofrimento. É acreditar no projeto de Jesus. O Evangelho de hoje ainda traz para nós esse Cristo. Não é um Cristo qualquer, é um Cristo que quer saber de fato, que de fato nós pensamos dele. Muitas das vezes, alguns querem seguir Jesus, por isso Jesus também proibiu que divulgasse que ele é o Filho de Deus, porque alguns querem seguir Jesus, não porque Jesus é Deus, mas sim por causa das vantagens que ele pode dar. Essa teologia que algumas igrejas pregam, e também na Igreja Católica está surgindo de forma muito lenta, mas está sendo contaminada, essa teologia da prosperidade, essa teologia que prega um Cristo que dá emprego, um Cristo que dá salário alto, que faz você ganhar bem, quando na verdade o Cristo aponta o tempo todo o excluído, aponta o tempo todo. E Pedro, esse personagem que nós temos aí, o apóstolo Pedro, é aquele apóstolo que ele vai apresentar bem o lado da lógica humana. Pedro vai trazer para nós essa lógica do homem ou da mulher, do ser humano, que está preocupado com o momento atual, preocupado com o momento presente, preocupado com aquilo que está vivendo. E Jesus deixa bem claro, olha, a verdade é uma só. Aquilo que está sendo vivido hoje, ele tem consequências amanhã. Pedro, quando traz para nós a lógica do homem, diz, Senhor, não pode acontecer isso. E Jesus deixa bem claro no Evangelho, no final do Evangelho, ele deixa bem claro no final do Evangelho, que é importante, muito importante, seguir a vida que ele tem para nós, essa vida plena, essa vida onde há sacrifício, há uma renúncia, essa vida onde a renúncia é algo real, é algo que nós devemos viver. Às vezes nós queremos um Cristo light, um Cristo água com açúcar, um Cristo que vai dar pra gente, como diz lá o apóstolo Paulo, né, o leite, quando na verdade nós devemos ser o homem, a mulher do alimento sólido. O Evangelho de hoje ainda traz para nós o anúncio do reino. O anúncio do reino. Jesus traz para nós, ele olha bem para a comunidade apostólica e pergunta, quem diz que eu sou? Ele olha bem para a comunidade apostólica e deixa bem claro quem é ele. E ele deixa bem claro que não é para divulgar ele por simplesmente divulgar. Jesus, ele não é um líder populista, não é um líder popular que alguns querem que ele seja. Jesus, quando apresenta para os apóstolos a situação de vida que ele vai passar, a cruz, o sofrimento, aquilo que eu escrevi outro dia no Facebook, falando do sofrimento, lá no nosso Facebook, Daniel Nonato, alguém falou assim, Daniel, a prova é um contexto em que Jesus traz para nós. Esse evangelho é interessante, como lá o evangelho de Mateus, é sinótico, né? Nós temos Pedro falando assim,
Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E esse mesmo Pedro vai dizer, não, Senhor, Deus não deixa acontecer isso contigo. Ou seja, orar egoísta. E esse Jesus que fala, Pedro, não é o corpo, não é a carne, mas é o Espírito Santo que te revela isto. E esse mesmo Jesus vai dizer para Pedro, nessa mesma perícope, vai dizer, olha, Satanás, se afasta de mim. Ou seja, demonstrando claramente que nós, seres humanos, somos facilmente tomados, somos facilmente, vamos dizer assim, levados a tanto cair para um lado como para o outro, uma dualidade. Muitas das vezes nós, aquilo que Paulo apóstolo fala, somos chamados a fazer o bem e fazemos o mal. Muitas das vezes somos chamados a cultivar boas relações e acabamos gerando situações de controvérsia aquilo que acreditamos. Jesus, ele tornou-se um de nós para provar que é possível nós, humanos, sermos perfeitos. Jesus trouxe para nós uma novidade, o caminho da salvação. No texto de hoje, que era em Cesareia de Filipe, ou seja, uma região fora do contexto dos judeus, é uma realidade onde muitos, de fato, querem por fato viver. Ou seja, todo mundo quer ficar perto de Jesus. Todo mundo quer ser discípulo de Jesus. Agora, quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? A gente, quando olha para alguns pastores aí na rede social, ou a gente olha para alguns líderes católicos na rede social, ou alguns líderes em nossas comunidades, preocupados com status, preocupados com posição, com título, com honra e com glória, a gente olha bem claro que ser discípulo de Jesus é você mirar no modelo de alguns homens que eu posso citar aqui. Um nome que a gente pode citar é o padre que traz sempre a vivência como morador de rua. A gente não pode deixar de citar nosso querido Júlio Lancelotti. A gente, quando olha para um modelo, eu sempre falo isso para o Dom Luciano Bergamin, os modelos de padres que nós temos que olhar sempre os bons modelos. E o ser discípulo de Jesus, nós também leigos, e o leigo católico sobretudo, o batizado, também deve passar por essa lógica de sempre mirar os bons modelos. E ser discípulo de Jesus envolve dificuldade, envolve luta, às vezes contra a própria pessoa. E aí Jesus deixa bem claro que é preciso renunciar. Renunciar ao quê? Aquilo que a gente aprende lá nos nossos encontros vocacionais, a gente aprendeu, renunciar a nossa próprio ego, nosso próprio jeito de ser, muitas das vezes. Não é você arrancar, como alguns pregam, é você buscar profundamente ser um ser humano melhor, um outro Cristo, um outro Jesus. É aquele que toma a cruz sobre si e leva até as últimas consequências. O evangelho de hoje ainda nos deixa tomados de verdade com a disputa de Pedro. Esse mesmo Pedro que traz para nós esse sofrimento, esse mesmo Pedro que diz para que Jesus vai ser salvo, esse mesmo Pedro que lá em Gálatas vai disfarçar que não está com os pagãos. Ou seja, e Paulo vai chamar a atenção. Lá em Gálatas, Pedro é chamado a atenção pelo apóstolo Paulo. Paulo e Pedro tinham um certo conflito por causa da autoridade. E Paulo deixa bem claro para Pedro que não pode ser assim. Gálatas 2, 11 a 14. É uma carta de Gálatas que esse mês de setembro nós estamos estudando na Igreja Católica. Essa carta de Gálatas que traz para nós um estudo falando dos falsos apóstolos. E também essa carta de Gálatas que vai ter estudada. Quem quiser depois participar, temos aí o grupo chamado CNLB, Conselho Nacional do Laicato, do qual eu sou parte, que vai fazer um estudo virtual no dia 18. Entra lá no Facebook do CNLB Regional Leste 1, que você vai poder se inscrever. Lembrando a todos e a todas ainda que esse Pedro, que é o líder da igreja, o líder do Código Apostólico, esse Pedro que traz para nós essa situação dual, ou seja, ele diz que pode e depois diz que não pode. Em Antioquia ele se comporta de um jeito, lá em Atos Apóstolos, mas chega em Gálatas, quando ele vê os irmãos judeus chegando, ele muda. E aí Paulo vai chamar a atenção dele, Gálatas 2, 11 a 14. E também a gente olha claramente como que nós somos Pedro hoje. A gente que vai na missa, que diz aleluia, amém, e diz corpo de Cristo, a gente é a mesma pessoa que vai excluir Jesus da vida da comunidade. Essa mesma pessoa que vai bater, que vai pisar, que vai excluir. Daí a necessidade de que Pedro estivesse aberto à correção fraterna de Jesus. Jesus, quando disse para Pedro, tu és Satanás, se afasta de mim,
Pedro não ficou de mimimi chorando e foi caçar lá outra igreja. Pedro se manteve firme, Pedro se manteve no colégio dos apóstolos e passou a compreender aquilo que o mestre tinha a ensinar. E logo depois você percebe claramente que Jesus anuncia sua paixão e sua morte e Pedro muda a atitude. Ou seja, Pedro ele passa a olhar com os olhos do sagrado. A gente quando entra às vezes em nossas vidas, aí vale para todos os momentos, seja no trabalho, no estudo, no relacionamento, casamento, vida a dois, a gente sempre tem que olhar a partir do outro lado. Aquilo que a gente aprendeu na psicologia também, a gente aprendeu que é preciso sempre escutar. O psicólogo é aquele que escuta, não é aquele que dá respostas, mas sim aquele que ajuda a dar resposta. Às vezes, quando Jesus escuta Pedro dizendo, Senhor, isso não pode acontecer, Jesus dá aquela bronca nele, dá aquele puxão de orelha, como o pai tem que dar no filho, como o líder tem que dar no seu grupo, mas ele não afasta Pedro, ele não pune Pedro. O evangelho de hoje ainda, esse evangelho de Marcos capítulo 8, traz para nós ainda o complemento da semana passada. Quando você tem aquele momento em que Jesus traz claramente o que está dentro do homem, ou seja, o que sai do coração do homem que contamina o mundo. Aí Pedro solta aquela pérola, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e depois ele fala, não Senhor, isso não aconteça contigo. O evangelho de hoje traz para nós uma atualização. Se de fato nós, eu e você, você e eu, como diz aquela canção, estamos de fato integrado à vida de Jesus e entregamos Jesus à nossa vida, ou apenas somos aqueles que seguem Jesus por mero rito social? Ser parte de uma comunidade, ser parte de uma igreja ou ser parte de um grupo não é só meramente rito social, não deve ser. A gente percebe claramente cada vez mais a preocupação, sobretudo no Ocidente cristão, essa preocupação de se posicionar, se dizer, não, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu tenho esse ou aquele cargo. Quando na verdade a vocação que Jesus nos apresenta, a vocação de servidores, a vocação de carregar a cruz, a vocação de estar sempre a serviço, mas não a serviço de qualquer, mas a serviço do menor, a serviço do excluído, a serviço daqueles que estão sofrendo as perseguições no tempo atual. Contestar Jesus, dizer que não é preciso a cruz, é você querer fugir da lógica da ressurreição. Contestar Jesus é você fugir da alegria do encontro do domingo da Páscoa. O evangelho de hoje ainda traz para nós ainda uma única certeza. Ser apóstolo, ser discípulo e missionário é você caminhar com Jesus, até mesmo no sofrimento, até mesmo nos anúncios que não são bons. Vivemos um século onde as pessoas vivem de verdade, seguindo líderes que falam aquilo que a pessoa quer escutar. Olha, eu quero escutar sobre rosas. Aí a pessoa fala que a rosa é bonita, que a rosa... Não, a rosa tem espinho. Aí esse líder não serve mais para mim. Vivemos nesse tempo onde as pessoas querem porque querem um Messias, vivem trocando o verdadeiro Jesus por falsos cristos, vivem endeusando líderes religiosos, vivem preocupados. Aquilo que alguns evangélicos protestantes falam da Igreja Católica, quando um cristão católico mira no modelo dos santos e santas, alguns protestantes miram no modelo do pastor, e quando aquele pastor cai, aí automaticamente as pessoas caem junto. Quando na verdade o modelo que nós temos que se mirar e seguir é o modelo de Jesus. Mas não um Jesus qualquer. É um Jesus que passa pela cruz, é um Jesus que sofre. Também vale para a Igreja Católica, para nós que estamos na rede social, tanto no YouTube, aqui no YouTube, como também lá no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, que fazemos das nossas mídias, às vezes, trampolins para o poder. Mas ficamos por aqui, agradeço a você por estar conosco nesse domingo, dia 12, 24º domingo tempo comum na liturgia da Igreja Católica Romana. Eu sou o Daniel Nonato, lembrando que estamos ainda desempregados. Dê um like, um dislike, comente, a gente conta sempre um comentário, tem uma regra aí no YouTube, que a gente fica aí pedindo ao pessoal, se comentar, parece que o YouTube pede para mais pessoas assistirem, né? Indica mais o vídeo. Também, lembrando que se puder dar um like, dá um like. Se não concordar, também dá dislike, vale também. Não tem problema, o dislike reverso. Também, lembrando a todos e a todas que estamos numa pandemia. Então é importante se cuidar. E lembrando ainda, temos 15 milhões de desempregados. Então se você pode ajudar alguém
na sua comunidade, na sua paróquia, ajudar em cesta básica, se você puder ajudar alguma paróquia, alguma igreja evangélica, ou algum grupo religioso. Temos projetos em todos os grupos religiosos, tanto cristão, como também de origem afro-brasileira, como também não cristão nem afro-brasileiro, outros grupos religiosos, certamente tem nesse tempo de pandemia. Nós temos uma multidão de 15 milhões de desempregados, pais e mães de família passando necessidade, pais e mães de família sem ter o que comer. Então, se você puder ajudar, esse é um projeto, é a cruz do nosso povo brasileiro atualmente, nesse tempo de pandemia. Agradeço também a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, todos aqueles que estão trabalhando para que nós possamos sobreviver essa pandemia da Covid-19. Agradecendo também a todos aqueles e aquelas que rezam por mim. Essa semana eu recebi alguns telefonemas, não muito educados, mas também recebi telefonemas gentis de amigos e amigas que tenho certeza que estão rezando e orando, né? Isso não importa, às vezes alguns colocam aí, não tem que orar. Não, rezar, orar é a mesma coisa, meu povo. Então rezando, orando, intercedendo a Deus por mim, continue. A gente precisa dessa intercessão também para não sucumbir. É muita coisa acontecendo, mas Deus está conosco. A gente sabe que Deus, nosso Pai, sempre nos socorre no momento certo. Deus é Pai com amor de mãe, como diria Carlos Henrique Medite, e que Ele possa nos consolar nesse momento de luta. E nesse evangelho de hoje, nós temos duas partes distintas. Pedro, que diz para a comunidade que diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a mesma comunidade vai dizer para Jesus: não conclua a sua missão de morrer na cruz. Nós devemos ser a comunidade que sabe seguir Jesus. Não um Jesus partido, mas um Jesus unido numa só fé, aonde é importante nós vivermos claramente quem somos nós, quem de fato somos nós. Se somos cristãos de verdade, tanto na dor como na alegria, ou somos apenas cristãos pela metade que a qualquer vento deixa a tempestade acontecer e vai. O evangelho de ontem, evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 43 a 49. Deus abençoe e nos ajude. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.